Chamar o pastor Jairo, vai compartilhar a palavra connosco nessa manhã. Queria só orar por ti também agora nesse momento. Obrigado. E agradecer por ter vindo também. Não, por agora não. Está tudo bem. Senhor nosso Deus, obrigado por estarmos aqui essa manhã. Obrigado por teres trazido cada um de nós, Pai, e também aqueles que estão a ver em casa. Obrigado, Pai, pela tua fidelidade para connosco. Obrigado pelo teu amor, Pai, pela tua graça, pelas tuas misericórdias que se renovaram essa manhã, Pai, nas nossas vidas. Obrigado pela vida do pastor Jairo, obrigado pela disposição dele em compartilhar da tua palavra connosco, Pai, daquilo que ele tem aprendido. Pai, peço que o Senhor use essa manhã para os nossos corações, para estarmos atentos, ó Deus, à tua palavra, dar-nos essa disposição, Pai, para obedecer, ó Pai. Abre os nossos corações para entender, ó Deus. E tira, Pai, as distrações, as preocupações da nossa mente. Pai, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Só vou pedir uma coisa. Quase a minha miopia e estigmatismo, eu posso levantar? Isto não há problema? Permitem-me. É assim, né? Estou a fazer bem? Estou? Ou não? Acho que sim. Isso está sempre assim. É pá, desculpem, peço desculpa. É só mesmo para... Ups. Ok, eu acho que está bom. Acho que já consigo ver alguma coisa assim. O cheiro também é mais alto. Sou mais alto e a minha visão não alcança. Mas pronto, mais uma vez, obrigado por me receberem aqui na vossa congregação. É sempre um privilégio poder estar convosco. Já estive aqui algumas vezes, umas boas formações. Sempre quando penso nesta igreja, penso no pastor Bill. Não sei porquê, mas penso sempre no pastor Bill. Mas damos graças a Deus pelo ministério que tem sido feito aqui, a seriedade com a palavra de Deus. Então, mais uma vez, agradeço pelo vosso convite e por receberem a mim e à minha família que está ali atrás. Então, esta manhã, eu gostava de falar de um tema que eu considero um pouco, ou sumamente importante, digamos assim. Um tema que eu acho que é muito importante e é relevante para todos nós. Casados ou não casados, com filhos ou sem filhos, é sumamente importante. Eu gostava de introduzir este tema apenas com uma frase de um livro muito conhecido, de um autor muito conhecido chamado Ted Tripp. Ted Tripp escreveu um livro, juntamente com a sua esposa, Margie, e ele no seu livro, que se chama Instruindo o Coração da Criança, ele escreve esta frase: é importante interpretar a realidade para os nossos filhos. O chamado à instrução formativa é um chamado para proporcionar-nos aos filhos coordenadas pelas quais eles poderão interpretar a realidade e reagir diante dela. Então, o tema que eu gostaria de falar hoje é sobre educação cristã. Educação que todos nós já recebemos, de alguma forma. Então, o tema da educação é um assunto sumamente importante. Não é só importante, também é um assunto polémico.
é um assunto que causa alguma polémica. Agora, a educação não é só um assunto que inquieta os pais, né, os progenitores, também é um assunto que inquieta os governos. A formação académica da futura geração é uma área em que os governos estão dispostos a investir muito dinheiro. Não só dinheiro, mas tempo, recursos. Eles estão dispostos a investir até regulamentações e tratar de regulamentações para poder providenciar a melhor educação para a sua nação. Porque eles acreditam, como nós acreditamos, que a educação é algo sumamente importante. A grande pergunta que temos que fazer aqui é: que tipo de educação estamos a falar quando falamos de educação como cristãos? Ou até podíamos perguntar se a educação realmente ou efetivamente é importante para todos nós como cristãos. Nós temos que pensar que a educação é algo que todos fazem. Todos nós estamos envolvidos com a educação. Por isso a grande pergunta é que tipo de educação é que fazemos? Se ela é boa ou se ela é má? Porque a educação é algo natural dos seres humanos. Eu diria que até a educação é algo inevitável. Todos nós educamos ou somos educados. Por isso, nesta manhã, eu pretendo defender, e vamos analisar o livro de Provérbios, um pouco do livro de Provérbios enquanto fazemos isto, é a única educação legítima neste universo. A única educação legítima neste universo é a educação centrada no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em João, capítulo 1, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao versículo 17, fala que este Verbo sustenta toda a criação. Aliás, toda a sabedoria sai deste Verbo. Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 17, diz o seguinte: esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o Verbo de toda a criação, pois nele foram criadas, e reparem, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis. Todo o cosmos foi criado pelo próprio Jesus Cristo. Tanto as coisas visíveis como as coisas invisíveis. Então as leis da lógica, as coisas que são abstratas, foram criadas pelo Senhor Jesus Cristo. E continua o texto: sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele. Não só por meio dele, mas para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Então só podemos concluir que a educação pertence a quem? A Deus. Deus criou o próprio conceito da educação. Vem de Deus. Então isto é muito importante, porque quando, como cristãos, pensamos em educação, temos que pensar na educação como um dom e uma ferramenta do próprio Senhor. O Senhor é que nos deu a capacidade e a habilidade de educar. Mas o nosso mundo não pensa assim. O nosso mundo pensa que a educação pode ser algo neutro ou algo sem Deus. Logo, se o temor do Senhor não é o princípio da sabedoria, não é? E se Jesus Cristo não é a fonte de todo o conhecimento e de toda a educação, como diz Colossenses 2:3, então aquilo que o mundo nos oferece está certo e é verdade. Então o humanismo, o naturalismo têm a razão e o homem é que é o ponto de partida de todas as coisas. Como alguns filósofos acreditaram, o homem é a medida de todas as coisas e não Deus. Então, se pode haver uma educação sem Deus, então significa que tem que haver um ponto de partida para a educação, e esse só pode ser o homem. Mas, claro, nós não acreditamos nisto. Nós acreditamos numa educação que é centrada no Senhor Deus Todo-Poderoso, que vem dele e que é para a sua glória. Então, nesta manhã eu gostaria de falar-vos acerca disso. Havia muito mais que eu poderia dizer acerca da educação e da educação que nós temos nos nossos dias de hoje, mas eu vou diretamente ao texto bíblico, é aí onde nos interessa chegar. E agora, eu só quero que vocês pensem nisto. Este estudo que nós vamos fazer não é tanto uma exposição, uma pregação, mas é um estudo. Vai em contra a um sistema educativo que nós vemos hoje na nossa sociedade, que é um sistema educativo comprometido com a ideia secular. A ideia secular. O que é a ideia secular? A ideia secular é a ideia que nós podemos viver em sociedade, nós podemos viver as nossas vidas à parte de Deus.
nós podemos interpretar o mundo à nossa volta sem Deus e sem nenhuma revelação fora de nós mesmos. Não se esqueçam, o sistema de hoje em dia tem uma premissa, ou tem uma máxima, que governa tudo. O homem é a medida de todas as coisas. Mas nós não acreditamos que o homem é a medida de todas as coisas. Acreditamos que Deus é a fonte que interpreta toda a realidade. Então eu gostaria de só ler mais um texto deste livro, e eu recomendo, se tiverem a oportunidade de encontrar este livro, que é Instruindo o Coração da Criança, do Paul Tripp, por favor leiam, está bem? Casados ou não, pais ou não, leiam este livro que é muito bom. E eu gostaria de falar deste tema, a paideia cristã. Se calhar é um termo que já ouviram, a paideia ou não, mas é uma expressão que aparece na Bíblia. E é uma expressão que Paulo usa para exortar os crentes quanto ao tipo de educação que eles devem procurar e devem dar. Está bem? Então diz assim no livro de Paul Tripp. É um texto assim relativamente longo, mas aguentem um pouco comigo. Ele diz o seguinte: a sala de aulas da vida é constante, estimulante e abrangente. Isso também é verdade quanto aos nossos lares. Eles são ambientes onde nossos filhos estão constantemente em aprendizagem. E não somente isso, mas estamos sempre a ensinar os nossos filhos. Cada uma das nossas reações, quer sejam verbais ou silenciosas, ensinam. O nosso comportamento e o nosso amor ensinam. Para além desse processo natural, Deus chamou-nos a instruir os filhos a respeito do que devem crer, como pensar de acordo com as Escrituras e como viver. Neste livro, este livro de Ted Tripp, chamaremos a esse ensino deliberado de instrução formativa. A instrução formativa forma ou molda, isto são expressões importantes e interessantes, forma ou molda os nossos filhos. Ela não é um acontecimento único, e sim uma vida inteira de interação baseada na revelação de Deus. Temos a promessa de que o nosso ensino produzirá frutos na vida dos nossos filhos, conforme Provérbios 22:6. Temos de ensinar de forma ativa os nossos filhos e viver a realidade de que é Deus quem define a vida. Ele fala-nos e revela-nos a verdade sobre o que é realmente valioso, sobre aquilo pelo que devemos viver e morrer, sobre o que vale a pena sermos e fazermos e sobre o que dá sentido à vida. Mais do que simplesmente corrigir problemas a curto prazo, nós, pais, precisamos de ter uma visão de instrução formativa que abranja desde a infância até à idade adulta. Então, o que Paul Tripp está a dizer é que a educação é uma coisa que molda. É uma coisa que não vai só ao comportamento, ela vai à raiz da alma humana. Vai à cosmovisão, vai às pressuposições, vai ao sistema de crenças. É algo que molda o caráter daquele que está a ser ensinado. É interessante, nós como cristãos pensamos, bom, isto é que é a educação. Esta é a educação que nós defendemos. Mas sabem, o mundo secular defende o mesmo tipo de educação. Vocês podem ler qualquer livro, podem ler a lei de bases do nosso país, do sistema educativo. Eles creem que a ideia de educação é formar o indivíduo na sua alma. É mudar os pressupostos dele, é mudar a cosmovisão dele, não para que sirva Deus, mas para que sirva o Estado. Então, o que é paideia? Porque nós queremos falar acerca de paideia, queremos falar acerca de paideia cristã. O que é paideia? Bem, esta é uma palavra importante. Como indicou certo autor, um pastor que eu tenho ouvido e que eu gosto muito, paideia é tão importante que já foram escritos volumes acerca desta palavra. E é verdade. Volumes e volumes já foram escritos acerca desta palavra. Agora, paideia é um termo do grego antigo. E este termo é empregado para sintetizar a noção de educação na sociedade grega. Paideia. Inicialmente a palavra era derivada de paidos, não é? Que significava simplesmente a criação de meninos, criação de pequenos. Porém, este termo é ainda mais rico. E é mais rico porquê? Bem, porque refere-se a um processo de educação, e reparem nisto, refere-se a um processo de educação no qual os estudantes eram submetidos a um programa que procurava atender a todos os aspectos da vida do homem. Então esta educação era abrangente.
procurava afetar o homem de tal forma que isto influenciasse todas as áreas da sua vida. Então os gregos tinham isto em mente. Igualmente, Paideia tinha o propósito de trazer os indivíduos, na concepção grega, à comunhão com o cosmos. Ou seja, o aluno, quando aprendia, ele aprendia para estar em contacto com a realidade, com o cosmos que estava à sua volta. Tanto que os antigos até acreditavam que existia a possibilidade de haver comunhão até com os deuses, porque os deuses é que controlavam o cosmos. Então tinha que haver uma educação de tal forma impactante no estudante que ele tivesse em contacto com a realidade. Que ele visse o mundo como de facto ele é. Este era o conceito dos gregos. Por conseguinte, os gregos estavam preocupados neste tipo de educação com a harmonia entre a verdade e a realidade. Esta era a ideia. Ou estavam também preocupados com a simetria entre o universo e o homem. Agora, o que é interessante, à parte, é que a cultura, hoje em dia, ela quer redefinir aquilo que é a realidade. Por exemplo, quando nós vemos estas questões de ideologia de género, a mudança de sexo, o que nós estamos a ver é o homem a tentar definir aquilo que é a realidade. Então ele olha para o cosmos à sua volta e diz, não, nós não vamos interpretar o cosmos desta forma. Nós agora vamos olhar para o cosmos e nós vamos dar uma nova interpretação ao cosmos. Então não vamos aceitar aquilo que é verdade. O que é verdade? Verdade é tudo aquilo que está em contacto com a realidade. Então vamos redefinir a verdade para redefinir a realidade também. Então acaba por ser uma guerra pelo dicionário, por definir aquilo que é a realidade. Então os gregos acreditavam que a educação tem que ser aquela que leva até ao contacto com a realidade. Logo a paideia, o que ela é? Logo a paideia era a formação do indivíduo. Reparem nisto. A paideia era a formação do indivíduo de forma que adotasse os princípios cósmicos, de forma a que ele fosse um cidadão da cidade. Esta era a ideia. Os gregos queriam formar alguém para que se tornasse um cidadão da cidade. Agora, o apóstolo Paulo agarra nesta expressão paideia. Ele agarra nesta expressão paideia com todo este conteúdo de formação integral, formação total, formação do indivíduo. E ele olha para os pais na igreja de Éfeso, olha para os pais, e depois de ele falar sobre o enchimento do Espírito Santo e tudo aquilo que é subsequente ao enchimento do Espírito Santo, ele diz aos pais para educarem os filhos numa forma específica. Então, no texto de Efésios, capítulo 6:4, Paulo tem este modelo de educação grega, não com os pressupostos pagãos dos gregos, mas com a ideia da formação integral. E ele escreve o seguinte, Efésios 6:4: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-vos, ou seja, mas nutri estas crianças, sustentem estas crianças, e aqui está, na paideia e na admoestação do Senhor, na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, se vocês querem criar, diz Paulo lá de congregação, se vocês querem criar estes meninos, estas meninas, para que se tornem cidadãos do céu, deem a paideia cristã, a paideia do Senhor, a paideia de Cristo. Agora, o apóstolo Paulo ordena aos pais para fazerem isto urgentemente. Em vez de irritar os seus filhos, de exasperar os seus filhos, ele diz, formem estas crianças de forma integral. E formem estas crianças com a palavra de Deus. O currículo que vai moldar a característica dos nossos filhos é o currículo que vem das Sagradas Escrituras. É um currículo que não diz ao homem que o homem é a medida de todas as coisas, mas que Deus é o centro e o propósito de todas as coisas. Portanto, paideia é um tipo de formação que coloca o aluno em contacto com a realidade. A paideia de cristã é o tipo de educação que coloca a nossa futura geração em contacto com aquilo que é real. E a realidade só pode ser interpretada por Deus. Porque Deus é que criou o cosmos à nossa volta. Então isto é o que é paideia. É paideia. Agora nós pensamos, bem, isso é Paulo, no Novo Testamento, a falar sobre paideia. Onde é que Paulo foi buscar este conceito? Não está Paulo a tirar do mundo este conceito? Bom, não propriamente. Porque o livro de Provérbios está rico deste tipo de educação, deste tipo de formação, deste tipo de paideia. Provérbios.
Agora, quem é que escreveu o livro de Provérbios? Várias pessoas, não é? Mas o autor principal do livro de Provérbios, ou quem escreveu grande parte do livro de Provérbios, foi o rei Salomão. Ele foi o autor, basicamente o arquiteto do livro de Provérbios. E o livro de Provérbios é um excelente livro de aconselhamento. Vocês já tiveram aqui várias formações de aconselhamento. Eu não sei se vocês já repararam. Sempre quando vem alguém dar uma formação de aconselhamento bíblico, qual é o livro que eles usam mais? É o livro de Provérbios. Isso é interessante. Agora, podemos ver Salomão como o maior conselheiro do seu tempo. Eu diria até, para adaptar aos nossos tempos de hoje, Salomão provavelmente era o Cristiano Ronaldo do aconselhamento bíblico, naquele tempo. E ele era. Ele era extremamente famoso. Ele destacou-se de vários sábios da sua época. Aliás, em 1 de Reis, capítulo 4, 1 de Reis, capítulo 4, versículo 30, diz o seguinte acerca de Salomão. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. O texto continua a falar desta grande sabedoria de Salomão. Então, este é um homem destacado, um homem famoso na sua época, e naquele tempo do Oriente havia muitos sábios. Mas Salomão destacava-se de todos eles. Salomão foi um dos mais habilidosos quanto à sabedoria. Ele foi habilidoso em sua época e por essa razão a sua sabedoria era mais procurada do que riquezas. As pessoas queriam a sabedoria de Salomão. Agora, tu que estudas a Bíblia, que és cristão, não gostavas de ter uma sabedoria assim como de Salomão? Eu gostava. Uma sabedoria mais preciosa do que riquezas. Agora, aqui, a grande bênção é que tu e eu podemos ter esta sabedoria. Porque a palavra de Deus e o Espírito Santo providencia-nos deliberadamente esta sabedoria. Agora, é necessário lembrar que o rei Salomão recebe grande parte da sua sabedoria, da sua instrução e da sua paideia, sabem de quem? Do seu pai. É interessante porque, além das grandes quedas e dos grandes problemas de Davi, das suas limitações, ele investiu na vida de Salomão. Provérbios capítulo 4, versículo 3 a 4. Provérbios 4, 3 a 4 diz: quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. O rei Davi era um discipulador para a vida de Salomão. Ele formou de tal forma a vida de Salomão que ele tornou-se um dos homens mais sábios da história. Agora, sem dúvida, que esta sabedoria foi dada por Deus. Agora, a mesma forma como Salomão chega-se a Deus quando Deus faz aquela oferta, foi uma resposta tremendamente sábia de Salomão. Ele não quer inimigos, não quer riquezas. Ele diz: Deus, conforme o meu pai me ensinou, eu quero sabedoria para liderar este povo. Eu quero sabedoria. E isto é uma resposta sábia. Aliás, esta é a máxima do livro de Provérbios. É procurar e pedir, buscar sabedoria. Este é o ato mais sábio que todos nós podemos fazer. Então, ele recebe a instrução do seu pai, Salomão. E logo quando ele sobe ao trono não arrogante, mas ele sobe ao trono humilde. Ele começa a trabalhar nos negócios de Israel. Ele começa a trabalhar na política de Israel, na liderança de Israel, na formação deste que era a nação santa de Deus, de forma humilde, confiando na instrução e na revelação do Senhor. Era isto que ele precisava. Agora, temos que lembrar de uma coisa. Supostamente Israel já tinha que ser sábio nesta altura. Porquê que Israel tinha que ser um povo sábio? O que é que Deus deu a Israel que motivaria esta nação a ser um povo conhecedor, um povo sábio como o seu rei? A lei de Deus. Aliás, em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar este grande povo? Não era este o texto que queria. Mas aqui está a falar, este texto que eu li agora, fala do pedido e da oração, do clamor de Salomão quanto à sabedoria que ele precisava para liderar o povo. Mas, pronto, os outros textos falam que Deus deu a Israel a lei para que eles fossem sábios, para que as nações olhassem para Israel e dissessem: que povo sábio é este?
por causa dos mandamentos e da lei do Senhor. Por causa daquele momento, daquele evento no Monte Sinai, aquele evento tornaria o povo sábio, não só dentro das fronteiras de Israel, mas dentro das fronteiras de todo o mundo, porque eles tinham a revelação do Senhor. Contudo, mesmo escrevendo grande parte do livro de Provérbios, deixa-me só dar aqui umas notas importantes. Não foi Salomão que criou a literatura sapiencial ou a literatura de sabedoria. Aliás, a literatura de sabedoria é uma coisa que já existe há algum tempo e já havia sábios naquela altura. Havia outros, Cristianos Ronaldo ou Messi, não sei quem é que preferem, Cristiano Ronaldo ou Messi, pode criar uma discussão aqui. Mas havia outros grandes potenciais em sabedoria. Aliás, mesmo no reino de Davi, havia homens tremendamente sábios. Aitofel, que foi o homem que traiu Davi, era um homem extremamente sábio. É um homem que era conselheiro do rei. Aliás, a Bíblia diz que Aitofel era do conselho do rei. Era extremamente sábio. Então a leitura sapiencial, a sabedoria, os ditos, os provérbios, era algo comum no tempo de Salomão. Então, além do mais, é importante realçar que tanto a verdadeira sabedoria, não é esta sabedoria que estamos a falar especificamente, ela vem junta com a lei de Deus. Não é? O mundo... E eu gostaria só de colocar esta nota. Muitas vezes nós lidamos com pessoas que não são cristãs, não é? Mas que dizem coisas extremamente sábias. Não é? Há pouco tempo eu estava a ouvir... Às vezes, eu gosto de ouvir estes homens que fazem coaching. Porque às vezes eles dizem umas coisas interessantes. Depois tem aqueles vídeos motivacionais e não sei o quê. E eu acho interessante que eu estava a ouvir há pouco tempo, jovem. E o público estava no auge de ouvir isto. E ele dizia: pessoal, se vocês querem ter êxito na vida, acordem cedo. E o pessoal ficou... abriu a caixa de Pandora. Não só acordem cedo, mas passem menos tempo no Facebook e no WhatsApp. E o pessoal... É verdade, isto é revelação. O que é que este homem está a fazer? Porquê que as pessoas admiram estes conselhos que nós, como cristãos, dizemos? Eu já tinha lido isso algures em Provérbios. É sobre a questão do tempo, ouvir os mais velhos e cuidar da minha vida. Porquê que nós admiramos com isto? Porque eles estão a usar uma sabedoria que está imbuída na criação de Deus. Deus criou o universo de tal forma que o homem, mesmo descrente, ele pode encontrar estas verdades que pertencem à criação de Deus. Então é por isso que ao longo da história sempre existiram homens que não queriam saber de Cristo para nada, que não queriam saber de Deus, mas que diziam coisas sábias. Porquê? Porque eles, de certa forma, estavam em contacto com a realidade. Então pronto, Salomão, ele quer ensinar aqui um tipo de sabedoria que vai para além da sabedoria que está imbuída na criação. É uma sabedoria que está ligada à lei de Deus. Sabedoria que está ligada à lei de Deus. Ainda estão comigo? Sim? Deixem-me só fazer umas considerações importantes acerca do livro de Provérbios, está bem? Então este é o contexto. Provérbios é um livro de sabedoria, é um livro que nos quer nos dar uma sabedoria que desafia a sabedoria deste mundo. É uma sabedoria que vem da revelação de Deus. É uma sabedoria que foi servida a Israel, foi dada a Israel. Deixa-me só ler aqui um texto, Provérbios capítulo 29, versículo 18, que diz o seguinte: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Esse é feliz. Não havendo profecia, não havendo revelação, não havendo a palavra de Deus, a sociedade entra em caos. Não vemos isto na nossa sociedade hoje em dia? Um estado caótico. E vemos a tempestade a aproximar-se cada vez mais. A pergunta é, como é que isto chegou ao estado em que chegou? Falta de profecia. Damos graças a Deus de igrejas como esta, que o pastor vem todos os domingos aqui trazer a palavra de Deus. Porque ele sabe que a única coisa que pode restaurar famílias e uma sociedade é a revelação de Deus. É a exposição da palavra de Deus. Porque onde não há profecia, o povo corrompe-se. O povo corrompe-se. Deixa-me só fazer mais umas considerações importantes acerca do livro de Provérbios, está bem? Há umas quantas coisas que o livro de Provérbios pressupõe que são muito importantes. A primeira é a realidade e a influência do pecado. A realidade e a influência do pecado.
A queda do ser humano, descrita em Gênesis capítulo 3, afetou profundamente tanto a esfera, o nosso redor, como a alma do homem. O profundo desejo de Adão e de Eva naquele momento do Jardim do Éden, naquele instante, não foi buscar a sabedoria de Deus, não foi buscar o conhecimento de Deus, mas foi buscar que conhecimento? Foi buscar o seu próprio conhecimento. Aliás, eles queriam interpretar a realidade e o jardim à sua volta com um conhecimento que não apelasse a Deus. Aliás, toda a queda foi isso. Certo comentarista coloca as coisas desta forma. Ele diz o seguinte: a queda do homem era a escolha daquilo que mostrou boa probabilidade de dar conhecimento, conforme está em Gênesis capítulo 3, versículo 6, mas que desrespeitou o primeiro princípio de sabedoria. E qual é que é o primeiro princípio de sabedoria? O temor do Senhor. Esse é o princípio de toda a sabedoria. Então, naquele momento, Adão e Eva disseram: vamos colocar o temor do Senhor de lado e vamos tentar interpretar esta serpente, estas árvores, este jardim e tudo aquilo que nos está a ser dito à nossa maneira. E vejam o que é que aconteceu. Bom, nós sabemos o que aconteceu e nós experimentamos todos os dias o que aconteceu. Então, uma das coisas que temos que pressupor quando lemos o livro de Provérbios é a influência e a realidade do pecado. A segunda coisa é que o livro de Provérbios está firmado na lei do Senhor, na lei mosaica. É sumamente importante ver que o que Israel recebeu no Monte Sinai tornava a nação sábia, como nós falámos antes. E o texto que eu vos tinha mencionado era Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6, que diz: guardai-vos, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria. Cumprir o que é a lei. E será não só a vossa sabedoria, Provérbios, Deuteronômio 4, 6, mas também será o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Portanto, a obediência à lei fazia do povo sábio. É também essencial acrescentar que, assim como a lei colocava Israel diante da escolha da vida e da morte, Provérbios também apresenta estes dois caminhos para os seus leitores. Está bem? Então, a primeira coisa que temos que pressupor no livro de Provérbios é que a realidade do pecado está presente. A segunda é que Provérbios firma-se na lei do Senhor, na lei mosaica. E a terceira é que Jesus Cristo é a fonte de toda a sabedoria. Fonte de toda a sabedoria. Eu peço só que me dê um pouco mais da vossa atenção aqui, que eu acho que isto é sumamente importante. Cristo, a fonte de sabedoria. A pessoa de Jesus Cristo é a fonte e o núcleo de toda a sabedoria. O capítulo 8 de Provérbios, que é um capítulo sumamente interessante, descreve as origens da nossa amada Sofia, a sabedoria. E na minha opinião, alguns podem não abraçar a mesma ideia, mas na minha opinião, esta não é uma personificação de Jesus. Antes, aparenta ser um relato histórico primeiro, de como nasceu a sabedoria, Provérbios 8, 22 a 25, e segundo, como foi usada na criação, versículo 26 até ao versículo 31 do mesmo capítulo. Então, muitos dizem que isto é o próprio Jesus personificado. Até as testemunhas de Jeová dizem a mesma coisa. Mas eu acho que não. Aqui, o Senhor Jesus não pode ser personificado neste capítulo 8. Porquê? Porque o Senhor Jesus não teve início. E o texto diz-nos que a sabedoria teve início. Jesus não teve início. E Jesus não era também uma mera ferramenta para criar. Somente podemos concluir que ele deu origem tanto ao mundo como ao próprio conceito de sabedoria. A sabedoria existe neste mundo por causa do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos, em Colossenses capítulo 2, versículo 3 diz: em quem todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento estão ocultos. Todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento estão ocultos em quem? Conforme Colossenses 2:3. No Senhor Jesus Cristo. Ele é a fonte, Ele é a resposta, Ele é a razão pela qual existe sabedoria neste universo. Por isso o conhecimento não está no homem ou na criação. O conhecimento não surgiu por acaso. O conhecimento está no Senhor Jesus Cristo. Então eu acho que isto é sumamente importante. A verdadeira sabedoria, ela necessita do Senhor Jesus Cristo. Necessita do Senhor Jesus Cristo. Então estes são as três
os 3 pontos, as 3 considerações necessárias para o livro de Provérbios. Nós olhamos para o livro de Provérbios como pecadores, que estamos no mundo caído, olhamos para o livro de Provérbios firmados na lei de Deus, no Antigo Testamento, e olhamos para o livro de Provérbios reconhecendo que Jesus Cristo é fonte de sabedoria. Fonte de sabedoria. Por isso, a propósito do livro de Provérbios, o livro de Provérbios tem o objetivo de responder às questões práticas da vida. O livro de Provérbios quer fazer isso contigo e comigo. Responder às questões práticas da vida. Nós somos pecadores, precisamos de um guia para responder às questões práticas da vida. Nós precisamos de um guia que esteja firmado na lei de Deus. E precisamos de um guia, de uma lei que vem do próprio Senhor Jesus Cristo. E este é o livro de Provérbios. E Provérbios faz isso à nossa vida. Então este livro quer ensinar-nos que a boa vida, a excelente vida, a grande vida, está em procurar a sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus. O que é a sabedoria? Quando nós lemos o livro de Provérbios, nós perguntamos o que é a sabedoria. Agora, nós lemos muitas vezes o livro de Provérbios, provavelmente já leram várias vezes, e nós perguntamos o que é a sabedoria. Bem, uma boa definição de sabedoria, ou uma definição simples de sabedoria, é a capacidade de viver a vida com habilidade. Capacidade de viver a vida com habilidade. É a capacidade de viver a vida com perícia. Por isso, o livro de Provérbios, e voltando ao nosso tema de educação, o livro de Provérbios vai-nos dar um sistema educacional que formará os nossos filhos, não à imagem do Estado, não à imagem dos homens, mas à imagem de Deus. Imaginem uma escola do Estado com esta visão ou este currículo, que está em Provérbios capítulo 1, versículo 1 até o versículo 7. Vamos ler. Provérbios 1, 1 a 7. Diz assim, Provérbios de Salomão. Provérbios 1, 1 a 7. Provérbios de Salomão. Filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Para quê? Para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Nós, por causa da palavra de Deus, podemos afirmar, de boca cheia, que todo o sistema educativo que despreza a sabedoria do Senhor é louco. Não vem de nós. A própria palavra diz que desprezar o temor do Senhor, que é o princípio do saber, é loucura. É loucura. E se nós criamos uma sociedade cujo dogma e a declaração de fé é o secularismo, então estamos a criar uma sociedade de loucos. Uma sociedade, como Provérbios usa muito esta expressão, de estúpidos. Existem alguns fundamentos no livro de Provérbios que são, não quero ser redundante, mas são importantes para a educação. Para uma educação sábia. Agora, pronto, vamos dar este estudo, mas este estudo não é para nos fazer, como pais ou como alunos, nos fazer sentir mal. Porque sempre é assim, nós pensamos, este gajo está a vir aqui com um taco de beisebol, dá-nos com a palavra, estamos todos doridos. Sempre que nós nos confrontamos com a palavra, nos sentimos desafiados. E é isto que faz a palavra. Mas sabe, o nosso Deus é rico em misericórdia. Onde nós falhamos, o nosso Senhor tem graça para nos mudar e transformar. Nunca é tarde para a transformação. Tanto para nós, filhos, como para nós, pais. Então a palavra de Deus ainda está disponível e ela traz-nos estes fundamentos para uma educação sábia. O primeiro fundamento para a educação sábia, são 9, então vamos rápido. Primeiro fundamento para a educação sábia. A educação cristã começa com a reverência ao único Deus verdadeiro. A educação cristã começa com a reverência ao único Deus verdadeiro. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam. Eles não querem saber da sabedoria e do ensino. A educação não começa
Meus irmãos, a educação não começa com o filho. Não começa com a escola. Não começa com o currículo nem com os livros. A educação começa com Deus. A verdadeira educação começa com Deus. Logo temos de ensinar aos nossos filhos que ser um bom cidadão é mais do que obedecer às leis ou às declarações humanas. Ser um bom cidadão é temer, reverenciar e sentir medo de Deus. A verdadeira cidadania, formação cívica ou formação integral do indivíduo, de um ser humano, reside não no currículo, mas no temor do Senhor, porque o temor do Senhor é que é o princípio da sabedoria. Portanto, o currículo que permitimos sobre os nossos filhos demonstra o Deus que tememos. O currículo que nós permitimos sobre a nossa vida revela o Deus que tememos. Segundo fundamento. Os progenitores, principalmente nós, pais, os progenitores, principalmente o pai, são os garantes máximos da educação dos seus filhos. Nós somos os garantes máximos da educação dos nossos filhos. Provérbios capítulo 1, versículo 8. Vejam o que é que diz. Filho meu, ouve o ensino do teu pai. Ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Provérbios 4:10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Provérbios 4:20. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Provérbios 6:20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Provérbios 13:1. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Provérbios 23:22. Ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Provérbios 23:26. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Formação integral vem por responsabilidade do progenitor. Os pais não são só pais. Por definição, um pai e uma mãe são mestres dos seus filhos. Eles são os professores dos seus filhos. Eles são aqueles que dão, não está a sair a palavra, que dão, mas que... Isto, a minha esposa está a rir. Que dão a paideia aos seus filhos. Então, quando nós vemos esta questão de educação na Bíblia e desta formação, não pensamos que isto... O que Paulo está a querer dizer é só... Eu leio o devocional ao meu filho todas as manhãs. Eu leio-lhe a Bíblia, eu levo-o à igreja. Graças a Deus, é isso que tem que ser feito. Paulo está a falar algo mais. E Salomão também. Ele está a falar da formação integral. Ele está a dizer aos seus ouvintes que quando eles tiverem o livro de história para estudar, ou o livro de ciências, ou o livro de biologia, ou o livro de leis, de jurisdição, seja o que for, a Bíblia tem que estar ao lado. A Bíblia tem que ser o filtro que interpreta todas estas matérias. Por isso, o sistema em que vivemos, os pais são vistos como elementos secundários. Não são dos elementos primários. Mas o sistema educativo hoje vê os pais como elementos secundários na educação dos seus filhos. Eles até podem ensinar alguns princípios de boas maneiras, mas não lhes é permitido formar a alma da criança. Não lhes é permitido. É só ler a lei de bases. Agora, os pais recebem uma autoridade dada por Deus para aplicar, regular, era esta palavra que eu queria dizer, regular, e garantir o tipo de pedagogia que o Senhor demanda. Portanto, enquanto a escola secular é mediadora do Estado para educar, o pai cristão é mediador de Deus para educar. Existem dois mundos aqui. Existe o mundo de Deus ou o mundo dos homens. Existe a cidade de Deus ou a cidade dos homens. Existe um sistema educativo que educa para termos filhos à imagem e semelhança do Estado. Existe um sistema educativo para formar a nossa futura geração, a nossa maior preciosidade, para que sejam à imagem e semelhança do Deus que os criou.
Então os progenitores, principalmente o pai, são garantes máximos da educação dos seus filhos. Pai, como é que tens garantido a educação cristã dos teus filhos? Terceiro fundamento. A educação sábia pressupõe a existência de Deus como central para todas as matérias. A educação sábia pressupõe a existência de Deus como central para todas as matérias. Provérbios 2,6. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Basicamente o que ele está a dizer, não busques uma sabedoria à parte de Deus. Não busques interpretar o mundo à parte de Deus. Ele diz no versículo 6, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece o Senhor quando estás a estudar Biologia. Reconhece o Senhor quando estás a estudar Matemática. Reconhece o Senhor quando estás a estudar Idiomas. Reconhece o Senhor quando estás a buscar um curso na faculdade. O Senhor tem que ser a fonte desse conhecimento. Tem que ser a fonte desse conhecimento. Reconhece-o em todos os caminhos, em todas as matérias. Existem mais textos, mas a pedagogia secular quer erradicar, quer tirar Deus do currículo. Porém, para oferecer uma educação cristã aos nossos filhos, eles têm de pressupor que o mundo à nossa volta só faz sentido com Deus. Sem Deus não faz sentido. Eles têm de estudar todas estas matérias com a Bíblia ao lado. Este é o propósito da educação cristã. A história universal e tudo o que contém pertence a Deus, existe por Ele e permanece por meio dEle. E encontra o seu verdadeiro significado nele. Porque a criação foi feita para dar glória a Deus, não glória aos homens. Por isso, se assim não o fizermos, meus irmãos, estaremos a dizer aos nossos filhos que Deus só governa e habita dentro destas 4 paredes, das instalações da igreja. E é desnecessário, Deus é desnecessário fora dela. E estamos a criar filhos com esta mente esta divisão, se nós fizermos isto. Que Deus é falado e respeitado dentro das 4 paredes. Este é todo o projeto da secularização. É que a nossa fé seja privada aqui. Mas, infelizmente, nós não somos retidos desta forma. É impossível. Porque vamos servir a Deus ou vamos servir aos homens? Por isso, a nossa fé tem que ir para além destas 4 paredes. A nossa vida religiosa não está nestas 4 paredes. A nossa vida religiosa está no nosso coração. E nós queremos transmitir isso aos nossos filhos. Quarto ponto. Os pais têm de ser depósitos de conhecimento para os filhos. Os pais têm de ser depósitos de conhecimento para os filhos. Deixa-me perguntar, pai, e até os filhos, tu lês livros? Lês livros que expandem o teu conhecimento? Principalmente, lês a Bíblia? Diariamente? Provérbios capítulo 18, versículo 15 diz, o coração do sábio adquire o conhecimento. E o ouvido dos sábios procura o saber. Provérbios 4, 1 a 7. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Provérbios, ainda o capítulo 4, versículo 5. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca. Vários provérbios falam da necessidade de buscar conhecimento. Ler livros, estender o teu conhecimento. Como mestres dos nossos filhos, temos de educar-nos para educar. É isto que temos que fazer. Temos que estar um passo à frente. Temos que saber sobre a criação. Temos que saber sobre a ciência. Temos que saber sobre estas coisas. Temos que saber o que é que o mundo está a pensar sobre estas diferentes áreas. Temos que ser ferozes na apologética, na defesa do Evangelho. Logo, se como educadores não lemos livros, não estudamos a Bíblia, não meditamos acerca de assuntos profundos, não estamos atentos à cultura e às tendências, não pedimos sabedoria a Deus, como diz em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que Deus dá esta sabedoria liberalmente. E também, se não buscamos responder aos nossos filhos a razão da nossa esperança, o que nós estamos a fazer é deixar o professor ateu, o colega com a vida sexual ativa, o Instagram, um vlogger fútil do YouTube, a ensinar os nossos filhos como serem hábeis nesta vida.
Se nós não fazemos, eles vão fazê-lo porque eles têm o tempo, os recursos e a habilidade para o fazer. Logo, o pai que não se educa estará a passar um certificado de impiedade ao seu filho. Quinto, para uma educação integral, a vara é necessária. Há uma coisa que a escola não pode fazer que os pais podem fazer. E isso é a vara. Eu lembro da Lara, quando nós estávamos a estudar no Instituto da Palavra da Vida, Argentina, um amigo nosso deu-nos uma... Nós chamamos paleta. Já não existe. Mas nessa paleta, nessa vara, dizia: Jesus me ama. E é verdade, Jesus me ama. A vara é uma demonstração do amor dos pais para o filho. Vejam só, Provérbios 22:15. A estultícia ou estupidez está ligada ao coração da criança. Vejam só o que é que Provérbios diz acerca dos nossos filhos. Está a dizer aos nossos filhos: bem, o teu filho, tu achas que é fofinho, querido, ai que tão lindo. Mas ele é estúpido. E a estupidez está ligada ao seu coração, a estultícia, a impiedade. E o que é que cura essa estultícia? O que é que cura essa impiedade? Mas a vara da disciplina a afastará dela. A vara da disciplina é preciosa para afastar o pecado do coração da criança. Provérbios 17:21. O filho estulto é tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. Por que é que há tantos pais frustrados nas congregações? Porque não dedicaram o tempo a usar a vara. Não usaram a vara. Mas não é usar a vara para arrebentar com o miúdo. É usar a vara com a Bíblia ao lado. E usar a vara com amor. Porque queremos afastar a estultícia do coração. Ouçam, irmãos, só existe uma coisa que arranca a estupidez e a futilidade da juventude. E essa é a vara. Não é a escola pública, é a vara. Portanto, o pai que não o fizer não terá paz na sua casa, no seu futuro. Sexto, a educação não é um fim em si mesmo. Deus tem de ser o propósito da educação. A educação não é um fim em si mesmo. Pais que acreditam: se eu mandar o meu filho para esta faculdade, se ele tirar as boas notas, ele será um grande homem, uma grande mulher. Não, a educação não é um fim em si mesmo. Provérbios capítulo 22, 17-19. Olha o pai a falar com o seu filho. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios. Provérbios 22, 17-19. E aplica o coração ao meu conhecimento. Porque é agradável os guardardes no teu coração e os aplicardes todos aos teus lábios. Versículo 19. Para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Um filho que ouve toda a sua vida, busca a carreira, busca dinheiro, busca boa instrução, busca. Não é mau. Mas sem referência a Deus, ele no futuro vai fazer a mesma coisa. Ele vai ter os deuses da vida dele. Carreira, melhores condições, conforto. E Deus? Bem, todo este ensino do pai, toda esta instrução, todas estas lágrimas diante do seu filho com a vara na mão e a Bíblia na outra, é para que o filho tenha a sua confiança não no mundo, mas no Senhor. Este é o propósito. Sétimo. E acho que é este que os pais vão se relacionar com este ponto. A educação sábia requer repetição. É ou não é? Já disse para não mexeres nessa tomada. Quantas vezes é que eu tenho que dizer para não deixares as meias em cima da cama? Quantas vezes eu já te disse, por amor de Deus, arruma o teu armário? Filhos, vocês sabem como é que é, não é? Eu ouvia da minha mãe... não é verdade? Ele está a dizer que sim. A repetição. Agora, os pais, quando repetem muito, eles ficam o quê? É isso mesmo. Olham para cima, respiram fundo, olham para o marido. Eu já estou farto deste miúdo. Este miúdo, todos os dias eu tenho que lhe dizer a mesma coisa. Cansam-se. Mas sabiam, uma das virtudes do cristianismo é a repetição. É a repetição. Agora, já sei que já vou a 50 minutos, mas deixa-me só mencionar estes textos de Provérbios. A educação sábia requer repetição. Provérbios 1:8. Filho meu, ouve. 3:2. Filho meu, não te esqueças. 3:11. Filho meu, não rejeites. 3:21. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. 4:1. Ouvi, filhos. 4:20. Filho meu, atenta para as minhas palavras. 6:20. Filho meu. 23:19. Ouve tu, filho meu. 20... E pode continuar.
Repetição, repetição, repetição. A maior virtude que um pai e uma mãe podem ter como instrutores cristãos é a habilidade de repetir. Provérbios ensina esta máxima, ou subentende-se, que a repetição educa. A repetição educa. Porque tudo aquilo que nós ouvimos repetido, nós depois fazemos o que aos nossos filhos? Repetimos exatamente a mesma coisa. Ponto número 8. A educação cristã procura rodear o aluno com colegas e mestres sábios. Provérbios 5, 12 a 13. E digas, como aborreci o ensino e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem os meus mestres inclinei os ouvidos. Capítulo 13, versículo 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Por isso, irmãos, o ambiente do sistema de ensino público promove mais insensatez do que sabedoria. Quem está no ensino público, quem já teve como eu, sabe que isto é verdade. Não promove sabedoria. O autor de Provérbios descreve que esta comunidade é uma comunidade, como dizem Provérbios 2, 13 a 15, que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram em fazer o mal, que folgam com as perversidades dos maus. Os nossos colegas na escola, eles são assim. Tem um ou outro que é bom, mas todo o sistema, a cultura é esta. Não promove sabedoria, promove insensatez. Promove a ti mais jovem para que andes não na luz, mas nas trevas. Por isso os pais que pensam que os filhos têm a capacidade para sozinhos na escola pública subverter toda uma cultura na escola, bem, eu acho melhor eles agarrarem nos seus filhos e enviarem-nos para a Igreja dos Mórmons, para ganhar a Igreja dos Mórmons para Cristo. Porque este é o mesmo sistema de pensamento. O que está a ser dado nas nossas escolas é um sistema religioso, mas é um sistema religioso sem Deus. Tem outros deuses. 9º e último ponto. E vamos terminar aqui, está bem? A verdadeira educação cristã, mais do que as ações, quer formar o coração dos filhos. E eu concluo com esta exortação que está em Provérbios 23, 26. E por favor, tu, pai, faz isso ao teu filho quando chegares a casa. Tu, jovem, hoje, que serás pai um dia, compromete-te a fazer isto hoje. Tu, menina, que provavelmente não és casada, pede a Deus um esposo que faça isso aos teus filhos. Tu, rapaz, que não és casado, pede a Deus para que dê uma esposa que faça isto. E fazer o quê? Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração. E os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Nunca é tarde. Pede isto aos teus filhos. Pede isto a Deus. Pede isto a ti mesmo. Pede isto à tua futura geração. Dá-me, filho meu, o teu coração. O que nós não queremos perder como igreja do século XXI é o coração da nossa futura geração. Senhor Deus, obrigado pela tua maravilhosa palavra. Obrigado porque o teu livro de Provérbios é rico em sabedoria. E nós desejamos, Senhor, conquistar a nossa futura geração, não nas suas ações, mas no seu coração. Queremos dar uma formação que transforme o seu caráter na íntegra. E para isso, Senhor, nós não conseguimos fazer com as nossas forças. Pedimos, Pai, para que o teu Espírito Santo nos ajudes a fazê-lo. Em nome de Jesus. Amém.